Alô, você é espectador aqui do YouTube, aqui é o canal CCB, A Voz do Pastor. O canal CCB, A Voz do Pastor, está trazendo mais um vídeo aí de pontos de doutrina, né? Então, já vou pedindo logo para você deixar aí o seu like, deixar o seu comentário e também inscrever-se no canal. Deixa o seu like para que o canal cresça, para que a palavra de Deus cada vez mais seja divulgada. Então, quer dizer, quando você dá o seu like, você inscreve no canal, você está ajudando a divulgar a palavra de Deus. Por isso eu peço para você neste momento, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, para que o canal CCB divulgue cada vez mais a palavra de Deus. Porque aqui o nosso intuito é de mostrar a verdade, de mostrar o que a palavra de Deus requer de cada um de nós que servimos a Deus pela sua palavra. Hoje eu venho trazer outro assunto aqui bastante interessante aqui da palavra de Deus, né? Aqui a gente vai ler nas epístolas de Judas, né? Mas não é aquele Judas lá que se matou, não. É outro Judas. Tinha dois Judas lá que andava com o Senhor, né? Então aqui na epístola de Judas nós vamos ler, só é um capítulo mesmo, nós vamos ver o que está dizendo aqui, o que vai ensinar para nós aqui sobre a palavra de Deus. Então diz aqui o título da palavra: Contra os ímpios e falsos mestres, né? Então o título aqui da palavra diz: Contra os ímpios e falsos mestres. Então não deixe de deixar o seu like aí, não deixe de deixar o seu like, porque aqui é o canal CCB, A Voz do Pastor. Então vamos começar a leitura da palavra aqui, onde diz aqui: contra os ímpios e falsos mestres. Então aqui diz assim, vamos começar a leitura da palavra. Aqui diz assim: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero que saibas como quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam as dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E estes porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré.
Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque. O 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazerem juízo contra todos os e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, rebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder ante de todos os séculos e agora e para sempre. Amém. É isso aí, meu amigo. Esse aqui é o canal CCB, A Voz do Pastor. Hoje trazendo aqui mais ponto de doutrina para você que é espectador aí do YouTube, para você que conhece aí o canal CCB, A Voz do Pastor. O canal CCB, A Voz do Pastor, está trazendo realmente vários pontos de doutrina para aqueles que não conhecem a verdade da palavra de Deus, né? Então vamos para a exortação aqui da palavra, onde fala aqui na Epístola de Judas, né? Aqui diz assim o título da palavra: contra os ímpios e falsos mestres, né? Aqui está falando contra os pecadores e os falsos mestres, né? Aqui não está falando só dos falsos profetas, mas está falando também de todos que andam, que cometem pecado. Porque pecado todos nós cometemos, né? Todos nós cometemos, mas nós temos que ter um limite perante o nosso Deus Todo-Poderoso, de faltas cometidas, de pecados, seja qual for o pecado, porque toda falta é pecado.
toda iniquidade é pecado perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz aqui: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então ele está falando aqui, ele está exortando a cada um de nós a nós batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Como é que você batalha, meu amigo, pela fé que uma vez foi dada aos santos? É você procurar obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É você procurar andar na doutrina, nos ensinamentos da palavra, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, né? Então quer dizer, existem aqueles homens que já foram escritos para isto mesmo, homens que vieram ao mundo simplesmente para se levantar, para se dividir contra a verdadeira obra de Cristo na terra, contra a sua palavra, para colocar uns contra os outros. Por isso que ele diz aqui, né? Por isso que ele diz aqui, né? Como ele diz aqui, ó, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, né? Quer dizer, a pessoa fica só procurando confusão, né, entre os santos de Deus e não traz edificação da palavra. Por quê? Porque pegaram a própria palavra de Deus e estão modificando para quê? Com mentiras, para andar segundo as suas próprias concupiscências. Por isso que ele diz aqui: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, né? Então o Senhor já está dizendo, ele já está lembrando cada um de nós aqui, para que nós se lembre da vez que ele tirou um povo da terra do Egito, né? E destruiu os que não creram na sua palavra, os que não creram nos sinais que ele mandou na terra, que não creram na palavra que ele deu na boca de Moisés e os ensinamentos que ele mandou. Então ele está falando aqui ele está falando que naquela época, muitos que se levantaram contra a palavra, muitos que não creram, o Senhor destruiu, né, tirando da terra do Egito, destruiu ali antes de chegar na terra prometida, né? Por quê? Porque eles se levantaram contra Deus, se levantaram contra Moisés. Por isso que ele diz aqui: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, e havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, né? Então ele diz que destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas ao juízo daquele grande dia. Então ele está falando aqui também que lá no céu muitos se levantaram contra o Senhor, né? Se levantaram contra o Senhor e deixaram a sua própria habitação, como ele diz aqui. E os anjos que não guardaram o seu principado, anjos que eram até príncipes lá no céu, mas deixaram a sua própria habitação para quê? Para cometerem torpeza, pecados, fazerem coisas contra o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz aqui: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então quer dizer, meu amigo, se Deus não perdoou aos antigos, aqueles que pecaram, aqueles que não guardaram a palavra de Deus, o Senhor também não vai perdoar nós não. Ou nós se enquadra na palavra, ou nós se enquadra no Evangelho de Cristo, ou nós estaremos todos perdidos, porque Deus não brinca, Deus não passa por cima da sua palavra, né? Então ele diz que os anjos que pecaram, anjos que eram até príncipes lá no céu,
O Senhor diz que destruiu todos eles, eles viraram espíritos imundos, e o Senhor reservou eles nas prisões eternas, na escuridão aqui desse século. Então quer dizer, esses anjos que pecaram lá no céu, que se levantaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, eles estão em prisões eternas até o juízo do grande dia que virá o Filho de Deus para julgar todas as nações da terra e condenar aqueles que não guardaram a sua palavra. Então ele diz aqui: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo. Então quer dizer, se Sodoma e Gomorra, quantas pessoas se levantaram contra Deus, o Senhor mandou os seus anjos lá, mas eles queriam até possuir os próprios anjos de Deus, né? Ali em Sodoma e Gomorra, quiseram destruir ali a casa de Ló, onde os anjos estavam ali para defender Ló, para tirar Ló do meio daquele povo ali, povo pecaminoso, povo pecadores, pessoas que não tinham temor de Deus, mas eles achavam que Deus ia deixar de graça, eles achavam que Deus não ia fazer justiça, mas o Senhor fez justiça, como ele diz aqui, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo a pena do fogo eterno, sofrendo a pena do fogo eterno. Então ele está falando que lá em Sodoma e Gomorra, eles fizeram a mesma coisa como os anjos que pecaram lá no céu, né? Entendeu? Então quer dizer, as pessoas de Sodoma, todas foram lançadas no fogo. O Senhor destruiu com toda aquela nação, aqueles povos, aquelas cidades ali, as cidades circunvizinhas que não tinham temor de Deus, o Senhor destruiu. O Senhor só tirou de lá só Ló e as suas 2 filhas, né? O Senhor só tirou de lá Ló e suas 2 filhas, porque até a sua esposa ainda olhou para trás, porque o anjo disse, não olha para trás, não pode ninguém olhar para trás. Mas a esposa de Ló deu uma olhadinha para trás, ela só olhou, mas o Senhor não perdoou. Então, meu amigo, pense várias vezes na sua vida, como você está obedecendo a Deus, como você está guardando a palavra de Deus, se você está de acordo com a palavra, se você não está indo atrás de religiões falsas, doutrinas falsas, atrás de homens, de falsos profetas, falsos mestres, porque o mundo está corrompido de tanto falso profeta, é tanta profecia mentirosa, as pessoas usando da palavra de Deus para enganar as pessoas simplesmente por interesse financeiro, né? Mas a palavra de Deus, ela não nega, a palavra de Deus, ela não mente para nós, a palavra de Deus, ela abre nossos olhos, ela nos mostra a verdade, para que nós não venha cair no laço do adversário. E diz aqui no versículo 8, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades, né? Então quer dizer, aí existem os falsos mestres, os falsos profetas, que eles não obedecem à palavra de Deus, eles não obedecem à dignidade dos céus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso pela sua palavra, e eles montam as suas doutrinas de demônio, e ele monta as doutrinas de demônio para enganar as pessoas simplesmente por interesse material, por causa de dinheiro, né? Mas é como o Senhor diz aqui, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades, né? Então quer dizer, eles não obedecem à palavra, eles não creem nas escrituras, eles não buscam o Deus Todo-Poderoso, mas procuram, né, se levantar contra a verdade de Deus. Mas Deus diz aqui, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então quer dizer, o arcanjo Miguel, quando ele batalhou, quando ele lutou ali com Satanás, para quê? Para disputar acerca do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar palavras de maldição contra Satanás. O próprio anjo não pronunciou palavras ofensivas a Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda, né? Porque
O Satanás ali, ele queria se apossar do corpo de Moisés, né? Porque Moisés foi um homem fiel a Deus. Moisés guardou a palavra de Deus. Moisés, em modo nenhum, se levantou contra Deus. Mas Moisés, algumas vezes, ele aborreceu também o Senhor, né? Então, por isso, o inimigo já queria logo condenar ele. Mas Deus é aquele que defende aquele que às vezes erra, mas até por amor da verdade de Deus. Quando você erra por amor da verdade de Deus, o Senhor te defende. O Senhor manda o seu anjo, os seus anjos, seus querubins, seus serafins para te defender, né? Por isso que o Senhor diz aqui: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais. Então o Senhor está falando aqui que muitos falsos profetas se levantam contra Deus, né, naquilo que naturalmente conhece, que é a palavra de Deus, e falam coisas muito arrogantes, coisas terríveis na presença de Deus, o Todo-Poderoso, e do seu Espírito Santo contra a sua verdadeira palavra, simplesmente por interesse material, por interesse carnal, para viver segundo as suas próprias concupiscências, né? Mas ele diz aqui: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano e pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então o Senhor diz aqui, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo aqui, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Os falsos profetas, eles entram pelo caminho da morte, pelo caminho do homicídio, né? Então quer dizer, as falsas doutrinas, os falsos mestres, eles traz perdição para eles mesmos e para aqueles que seguem ele e não vão pela palavra de Deus, mas vão atrás de falsos mestres, atrás de fábulas, atrás de promessas mentirosas, né, dizendo que Deus prometeu isso e prometeu aquilo, porque o Senhor diz que nós temos que dar nossa vida pela palavra de Deus. Nós temos que dar nossa vida pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor diz que nós temos que morrer pela palavra, nós temos que morrer pelos nossos irmãos. Para quê? Para que a gente possa entrar no reino da sua glória. Por isso que ele diz aqui, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? É por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de poder, dinheiro, né? Porque Balaão era um profeta de Deus, mas Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus simplesmente por causa de dinheiro, por causa de interesse financeiro, para viver uma vida melhor carnalmente aqui na terra, né? Então o Senhor diz que entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e entraram pela contradição de Coré. O que quer dizer a contradição de Coré? A contradição de Coré que ele está falando aqui é porque Coré foi aqueles homens que se levantaram contra Deus, se levantaram contra Moisés e contra a sua palavra e não quiseram aceitar os mandamentos, os ensinamentos que Moisés passava para aquele povo. Por isso que ele diz aqui, mas ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então quer dizer, quem era Coré? Coré era aqueles 3 homens, Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Deus e contra Moisés e contra a sua palavra. Mas Deus fez justiça. Deus abriu a boca da terra e engoliu eles vivos, porque não creram na palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quer dizer, o que é o prêmio de Balaão? As pessoas que falam de Deus simplesmente por interesse financeiro, por causa de dinheiro, e
e pereceram na contradição de Coré. O que é a contradição de Coré? É quem se levanta contra a obra de Deus, é quem se levanta contra o ministério, é quem se levanta contra a palavra, é quem não aceita ser dominado pela palavra, ser dominado pela verdadeira obra de Deus, e querem montar várias denominações na terra, várias religiões, achando que Deus vai vir buscar as pessoas tudo dividida em grupos aí, cada um por si. O Senhor não vai aceitar isso, porque o Senhor diz que a sua obra é santa e a sua obra é sagrada. Então na obra de Deus não tem divisão. Por isso que ele diz aqui: e todos aqueles que vão entrar na linhagem de Corá, Datã e Abirão, esses vão sofrer a condenação eterna. Por isso que ele diz aqui: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual era o engano do prêmio de Balaão? Era dinheiro. E pereceram na contradição de Coré. Quer dizer, foram contra o ministério, foram contra a obra de Deus, não aceitaram o ensinamento, não aceitaram a palavra de Deus, dizendo que as pessoas, os irmãos do ministério, querem mandar na irmandade, querem dominar. Não, mas o Senhor Jesus disse que nós temos que ser dominados pela sua palavra. Então, se os anciãos, os diáconos, os cooperadores, se eles passam ensinamento para a irmandade, nós temos que obedecer, nós temos que aceitar a palavra de Deus, né? Por isso que ele diz aqui: estes são árvores murchas, estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Ele diz que os falsos profetas são manchas em vossas festas de amor, né? Quer dizer que os falsos profetas são manchas, mas para o mundo não. Os falsos profetas são homens de Deus, são pessoas abençoadas que prometem isso e prometem aquilo, mas não acontece nada, porque eles não têm poder de fazer nada. Mas ele diz aqui, a palavra de Deus disse que os falsos profetas são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Sem temor a quem? Sem temor a Deus. Então diz aqui: são nuvens sem água, levadas pelo vento, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Está vendo? Então quer dizer, esses são os falsos profetas, os falsos mestres, que montam as suas denominações e querem levar, e estão arrastando os milhões e milhões de pessoas pelo caminho errado, prometendo coisas material, riquezas, poder, prédio, mansões, vida boa na terra. Porque o Senhor Jesus, ele disse que aquele que não aborrecer sua própria vida não é digno de entrar no céu. E ele disse que aquele que não tomar a sua cruz, que não pegar a sua cruz e colocar nas suas costas, não é digno de entrar no céu. Então, meu amigo, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele trouxe para cada um de nós muita tribulação. Ele disse que nós vamos ter inimigo dentro da nossa própria casa, a partir do momento que nós obedecer a sua palavra. Então, por isso que ele diz aqui: ondas impetuosas do mar, que escuma suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Está vendo? Então ele está falando, isso aqui tudo que ele está falando é contra os falsos mestres, e os falsos pastores, e os falsos tutores, né? Por quê? Porque diz aqui a palavra: ondas impetuosas do mar. Eles são como ondas impetuosas do mar. Eles fazem movimento como uma onda do mar, que escuma suas mesmas abominações. O que é as mesmas abominações? É os seus pecados. Então eles vivem cometendo os mesmos pecados e incentivando as pessoas a viver no pecado, dizendo que Jesus Cristo só quer te dar vida boa aqui na terra, maravilha, felicidade, modernidade. E não é por aí, meu amigo. Você não é proibido de usar as coisas modernas do mundo, mas dentro da modernidade da palavra, da moderação da palavra, né? Por isso que ele diz aqui: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Ele diz que esses falsos mestres, essas pessoas que não creem na palavra, são estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, né? Então, um dos primeiros profetas, que foi Enoque, o homem de Deus, que profetizou,
um dos primeiros profetas do Senhor foi Enoque. E o Senhor já deu na boca de Enoque, naquela época, no princípio do mundo, né? Pode-se dizer, no começo da criação, o sétimo depois de Adão, o Senhor diz que Enoque profetizou que ele viu o Senhor vindo com seus milhares de seus santos. Quem é os santos? É aqueles que vão estar de acordo com a palavra, de acordo com o evangelho. Então todos aqueles que obedecer a palavra do Senhor Jesus, o Senhor vai se manifestar em nuvem de glória e vai subir com seus milhares de seus santos que obedeceram a sua palavra. Então, meu amigo, que você esteja enquadrado nesta palavra, que você possa sair do meio dos falsos profetas, das falsas religiões, para quê? Para que você não seja apanhado naquele dia, né? Como os falsos mestres e falsos profetas. Então ele diz aqui: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazerem juízo contra todos os e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Porque muitos falam palavras terríveis aí contra Deus, né? Tem muitos que não conhecem a palavra e ficam pregando aí doutrinas de demônio, mentindo, vivendo em grandes luxos, em palácios, né? Mentindo aí e roubando com a palavra de Deus. Então, por isso que ele diz aqui: para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos aqueles que, como ele diz aqui, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tá vendo? O Senhor não vai dispensar não, meu amigo. Não adianta você dizer assim: ah, mas eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus. Mas se você estiver falando em nome do Senhor Jesus da forma errada, mentindo, enganando as pessoas, meu amigo, o Senhor te diz que você vai pagar caro. Você vai pagar muito caro, porque o Senhor vai mandar para a perdição todos aqueles que não obedeceram a sua palavra e ficam enganando as pessoas com a própria palavra de Deus. Porque o evangelho ele ficou para nós anunciar de graça. Nós não podemos cobrar dízimo, não podemos cobrar porcentagem de ninguém, de nada que a pessoa tem. Cada um, ele contribui na obra de acordo com o que foi proposto no seu coração. Então, se o Senhor Jesus coloca no teu coração para te levar uma moeda, você vai levar a moeda. Se Ele colocar no teu coração de você dar 100 ou 200, seja lá quanto for, isso é com você, meu amigo, e Deus. É Ele que vai colocar. Não ser determinado por homens, como existem as denominações aí dos homens, e eles realmente só buscam interesse próprio e poder financeiro. Por isso que diz aqui: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Então, quer dizer, os falsos mestres, os falsos profetas, eles tratam bem as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm condição financeira, as pessoas que são grandes autoridades na terra, pessoas grandes empresários. Eles são bem tratados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos ímpios e pecadores. Por quê? Porque essas pessoas, eles estão simplesmente tratando bem as pessoas por causa de interesse, como diz aqui na palavra. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas ele continua aqui dizendo: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito, né? Então ele diz aqui
que esses homens, eles não têm o Espírito de Deus e eles causam divisões sensuais, né? São pessoas que aparecem, têm até boa aparência, homens bonitos, homem que mexe até com o mundo aí, com as pessoas que estão no mundo, mas tudo por interesse material. Por isso que ele diz aqui. Mas ele diz aqui: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando para você que é um santo de Deus, para você viver de acordo com as palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos ficam dizendo aí: ah, mas isso aqui foi para o tempo de Coríntio, isso aqui foi para o tempo lá de os Tessalonicenses, lá para o pessoal de Éfeso, lá para o pessoal, os Filipenses. Meu amigo, a palavra é para todos nós. Hoje a palavra se cumpre como se foi naqueles dias. Então quer dizer, o Senhor diz para nós andar e para nós lembrar dos ensinamentos que os apóstolos nos ensinou, as palavras que os apóstolos falaram, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e que nós também estejamos de acordo com o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Então por isso que ele diz aqui: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então todo aquele que causa divisões contra a palavra, contra a doutrina de Cristo, estes não têm o Espírito Santo, estes não têm o Espírito do Deus Todo-Poderoso, esse não tem o Consolador que o Senhor Jesus prometeu enviar na terra, e ele enviou depois que ele subiu para o céu, porque ele disse: eu vou para o Pai e de lá enviarei o Consolador para consolar a cada um de vós, né? Para que nós não estejamos mais só, ele diz aqui. E aqui ele fala aqui, no final aqui do capítulo, ele diz aqui: exortação e doxologia final. Mas ele diz aqui: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade, quer dizer, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, como com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade e domínio e poder ante de todos os séculos e agora e para sempre. Amém. Então ele diz aqui: mas nós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então ele diz que o povo de Deus tem que permanecer na graça, permanecer no Evangelho, permanecer em oração perante Deus, em jejum, para quê? Para que o Senhor possa nos revertir cada vez mais do poder do céu e nós possa resistir todos os dias mal, resistir à prostituição, à idolatria, à feitiçaria, e resistir também a tudo que não agrada a Deus, que é contra a sua palavra. Por isso que ele diz aqui: apiedai-vos de algum que estão duvidosos. É para nós se apiedar, não é para nós ver um irmão que está fraco, um irmão que cometeu uma falha ou cometeu um pecado e nós acabar de matar, não. Se nós acabar de matar nosso irmão, nós não temos o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele deu a vida pelos irmãos, e nós também temos que dar a vida pelo irmão. Então quer dizer, não é nós que vamos julgar, não é nós que vamos condenar, né? O julgamento é para o Senhor, né? E o condenar é de Deus. Então diz aqui ele: e apiedai-vos de algum que estão duvidosos. Então tem aqueles que pecam porque estão duvidosos. Tem uns também que estão dentro da obra, nem cometem pecado, mas estão duvidosos. Então aqueles que você vê que ainda tem uma esperança do Senhor fazer uma obra, vamos abraçar, vamos fazer de tudo, vamos correr atrás desse servo de Deus, para que o Senhor possa vir completar esta obra na vida desse servo e dessa serva de Deus. Por isso que ele diz aqui: e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada. O que é a roupa manchada?
é o pecado. Muitos cometem pecado, né? Já depois de batizado, depois de estar na verdadeira obra de Deus, mas o Senhor está dizendo que não é para nós lançar fora. O Senhor está dizendo que é para nós abraçar, é para nós fazer de tudo para essa pessoa se fortalecer e o Senhor purificar ela, preparar para a vinda do Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que ele diz aqui, por isso que ele fala aqui pela palavra, é por isso que o Senhor fala aqui pela palavra, é por isso que ele diz aqui para nós assim, o Senhor está falando aqui, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Então ele está dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então quem é só que nos guarda de tropeçar? É só o Senhor Jesus Cristo. Sem a proteção de Cristo, nós não temos como resistir os dias maus, né? Mas se nós tiver a força de Cristo, em primeiro lugar, e a força da irmandade dos irmãos abraçando uns aos outros, nós vamos vencer qualquer batalha aqui na terra espiritual, na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Então, por isso que ele diz aqui, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível com alegria perante a sua glória. Porque o Senhor, ele vai apresentar um povo irrepreensível na presença de Deus, um povo que procuraram guardar a palavra, os ensinamentos, as correção de Deus pela sua palavra e pelo ministério. Então nós temos que obedecer às autoridades, né, as autoridades de Deus, que é o ministério que está na terra. Em primeiro lugar, a palavra e os ensinamentos que o ministério passa, que vem pela palavra. Aquele ensinamento que vem do ministério, que é dado pela palavra de Deus, o Senhor diz que é para nós abraçar, né, como ele diz aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Aí ele diz aqui, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio, poder ante todos os séculos e agora e para sempre. Amém. Então é isso aí, meu amigo. Esse aqui é o canal CCB, a voz do pastor. É o canal que está trazendo hoje mais um vídeo aqui de doutrina, mais um vídeo falando aí sobre os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que dizem que é Jesus Cristo, aqueles que dizem que é o próprio Cristo. Então o Senhor Jesus diz, olha o que ele fala aí, o negócio não é brincadeira não, meu amigo. Então ele está falando, ai daqueles, né, que procuram a Deus por interesse material, financeiro, porque o Senhor Jesus não impede que nenhum de nós sejamos ricos. Não é proibido você ser rico, mas desde que você trabalhe, meu amigo, desde que você não busque a Deus por interesse material, mas sim pela salvação da tua alma e da tua família e dos teus amigos. Por isso, o canal CCB, a voz do pastor, vai ficando por aqui, deixando um abraço para você e pedindo que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês que assiste o canal, que possam compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, e que você possa inscrever-se no canal CCB, a voz do pastor, trazendo somente palavras para que nós cada vez mais possamos crescer na doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Por isso que ele diz, então é por isso que eu peço para você, dê o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, comente aí, deixa a sua opinião sobre o canal CCB e sobre a palavra de Deus, né? Então fica com Deus, meu amigo, e que Deus possa abençoar a cada um de nós.